Então, amigos, é com muita alegria que estamos aqui de novo com a nossa Luzia, que vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela se sinta na sua casa. Queridos, boa noite. A proposta que o Gilberto me dá de tema livre, então a gente fica pensando sobre o que vamos falar, e eu acho que a espiritualidade amiga, a espiritualidade ligada a cada um de vocês é que traz a ideia sobre o que vamos falar. E eu resolvi falar de um dos passos do método de autocura, que é o trabalho dos sentimentos, os sentimentos que curam. O trabalho de autocura é um trabalho que a gente desenvolve lá na obra social Antônio de Aquino, que começou no Leon Denis, já vai fazer uns 20 anos já, né? E é um trabalho baseado no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que é a obra na qual ela estuda o sofrimento de um ponto de vista bem abrangente, aliás, de mais de um ponto de vista, o ponto de vista da doutrina espírita, claro, mas também do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista do budismo e do ponto de vista da psicologia profunda. Então, é uma análise sobre o sofrimento e, é claro, sobre os meios de se sair do sofrimento. E esse é o capítulo 9, que se chama Processo de Autocura. Então, nesse processo de autocura, Joana de Ângeles propõe 4 tarefas básicas. E nós começamos o trabalho com essas 4 tarefas. O cuidado com o pensamento, o cuidado com o corpo, a ligação com Deus e a doação de amor. Ao longo da divulgação desse método, de conversar com as pessoas sobre esse método, nós começamos a ver que talvez fosse interessante a gente particularizar alguns aspectos para poder dar maior foco em certas coisas. E foi aí que a gente se deu conta da imensa incidência de sofrimento causada pelos sentimentos. Então, nós começamos a avaliar que sentimentos são esses que normalmente causam esses sofrimentos, sentimentos ou emoções, e entendemos que se aquele sentimento ou emoção causa sofrimento, o sentimento oposto seria o remédio. Nós começamos a trabalhar com essas ideias e a gente vai aqui, ele não me dá limite de hora, então a gente pode ir até meia-noite, assim, tá bom para você? Porque a gama é bastante variada. Tanto que depois da gente inserir esse aprofundamento em torno de sentimentos que curam, nós abrimos mais um momento para refletir sobre 2 sentimentos que se mostraram campeões de audiência. Quer dizer, a presença desses sentimentos no sofrimento das pessoas é extremamente popular. Então a gente pode até começar por esses campeões de audiência. Talvez vocês conheçam alguém que tem essas coisas: a culpa e a mágoa. A mágoa, ela resulta, obviamente, da convivência num mundo de provas e expiações. A gente aprende isso na doutrina espírita. Estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Mas, pelo que a gente reclama, parece que a gente sabe, mas não acredita. Então,
a gente reclama muito, a gente reclama das pessoas, a gente reclama do vizinho, a gente reclama da família. Você reencarnou num mundo de provas e expiações. Alô? O que atrai um espírito para um mundo de provas e expiações? E essa atração não é uma atração de vitrine. Eu vi ali uma coisa que me interessou. Não. Essa atração é magnética, é fluídica, é irresistível. Então, o que atrai um espírito para reencarnar no mundo de provas e expiações é a predominância nele do orgulho e do egoísmo. Essa predominância é que lhe dá um peso específico com a ambiência magnética fluídica do planeta. Então, o que predomina em você é o orgulho e o egoísmo. O que predomina na sua mãezinha querida é o orgulho e o egoísmo. O que predomina no seu bebê fofo é o orgulho e o egoísmo. A menos que seja um missionário, né? A missionário é esquisito, né? Missionário destoa, né, do geral. Ele chama logo a atenção, né? Assim, com 9 anos de idade ele traz mendigos para dentro de casa para, né, dar comida para ele. Com 4 anos de idade ele quer ir para o hospital cuidar dos doentes. Missionário é muito esquisito. Então, esses que a gente percebe que fazem parte da família humana, esses são predominantemente orgulhosos e egoístas. E essa presença nossa nesse contexto, embora a gente tenha muita afinidade pela ideia de castigo, de culpa e castigo, que depois que a pessoa se torna espírita, ela começa a falar em prova, em expiação, ou então em karma, na verdade, é para que a gente seja sensibilizado do quanto o orgulho e o egoísmo incomoda, fere, machuca, faz sofrer. É para nós sermos sensibilizados. Para quê? Para nos tornarmos menos egoístas e menos orgulhosos. Porque a gente começa a ver como o egoísmo e o orgulho do outro me machuca, me incomoda, me faz sofrer. Então, ao reencarnar nesse mundo, é bem provável que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua professora, a sua tia, os seus irmãos magoaram você. Não receberam você com as honras e homenagens que você se julga ou se julgava merecedor. Não prestaram atenção nas suas angústias, não prestaram atenção no seu sofrimento, usaram práticas, entre aspas, pedagógicas bastante danosas, praticaram atitudes ditas educacionais bastante rudes, próprias de um mundo de provas e expiações. Então, a coisa melhorou muito. Coisas que eu passei na minha geração, na escola, por exemplo, hoje são inaceitáveis. A minha professora de matemática era uma adorável freira de descendência alemã. Era uma ordem que o hábito só deixava metade do rosto de fora. Isso aqui tudo tapado e só ficava aquele rosto meio rosado, né, de fora, que à medida em que ela explicava, perguntava e eu não acertava, ia ficando vermelho. Lá pelas tantas, ela achava que a coisa certa a fazer era puxar a minha orelha. Ia torcendo, né? Então, isso era normal, né? Como não era normal o chapéu de burro, né? As práticas humilhantes.
e indo um pouquinho mais para trás, a palmatória. Então, é bem provável que você tenha ouvido ao longo da sua educação, da sua formação, coisas inadequadas, que tenham tido atitudes inadequadas à boa formação de uma criança. É natural, faz parte desse contexto aqui. Não quer dizer que tenha que ser assim, quer dizer que é compreensível. Então, a escolha que eu tenho diante daquilo que me magoou, daquilo que me feriu, daquilo que me traumatizou, é compreender e aprender que essa não é a melhor maneira de fazer. Acontece que a gente está sendo alertado sobre isso agora. Talvez a gente tenha sido alertado desde sempre, mas a evolução espiritual não permitiu compreender, né? Jesus falou: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E essa reconciliação não é apenas eu ir lá pedir perdão, não, é eu perdoar também. O perdão é um caminho de mão dupla, né? Então Jesus falou, mas a nossa capacidade de compreender isso, ela vai se estendendo à medida em que a gente vai evoluindo. Então, por exemplo, as mulheres aqui presentes da minha faixa etária sabem que foi uma decepção quando você nasceu. Queriam um menino. Tem nada a ver com você isso. É uma questão cultural, né? Meninos fazem carreira, meninos promovem a ascensão social da família, meninos levam o nome da família adiante, meninos não ficam grávidos. Então, quando eu era jovem, assim, na faixa dos 13, 14 anos, né, eu queria sair lá para os programas, porque eram programas muito complicados, era uma coisa chamada hi-fi, era uma verdadeira orgia, Coca-Cola com Cuba Libre, né? E não pode, só se for não sei quem, e um cérebro ditado: quem tem a sua cabra prenda, porque meu bode está solto. Se você fosse pai e mãe, você queria prender cabra ou soltar bode? Muito melhor soltar bode. Você solta o bode para dormir tranquilo. Agora você vai prender cabra, dá um trabalho danado, né? Eu tive numa casa de fazenda ali entre o Rio, Teresópolis, Friburgo, ali tem uma casa de fazenda que você pode visitar, um pequeno museu, e a alcova das sinhazinhas é um quarto sem janela que dá para a sala, aonde certamente ficava alguém a noite toda, né? Mas a natureza encontra sempre um jeito de, né, resolver esse problema. Enfim, quando eu comecei a obstetrícia, não havia ultrassonografia, não se sabia o sexo do bebê até a hora que ele nascia. E eu acompanhava um professor que fazia os partos na São José, e na São José tinha uma luzinha rosa, uma luzinha azul que acendia lá na sala de espera para a família saber o sexo do neném. Então, quando acendia a luzinha rosa, quando acendia a luzinha azul, e aí você conversa com senhoras assim da minha idade que tem uma mágoa profunda, porque gostavam muito mais do irmão. O irmão é o queridinho da mamãe, o irmão é o queridinho da vovó, porque se tinha um bombom, dava para ele, não dava para mim. Claro, problema cultural, tem nada a ver com você. Aliás, nem sabiam que você era você. Nem você sabia. Nem você sabia. Você era só uma menina. Um problema. Eu tinha um amigo anestesista que ele era revoltadíssimo. Ele disse: na minha casa só nasce fêmea. Até a cadela só tem fêmea. E ele tinha 4 promissórias para descontar.
Então, o que eram essas promissórias? Era uma dívida que pesava sobre a família, e quando conseguia-se um casamento, para ela, menos uma, né? Então, as pessoas seguem pela vida magoadas pela essa simples diferença de tratamento que dói, magoa, traumatiza, infelicita. Então nós precisamos passar por essa infelicidade para aprender que não se pode privilegiar uma pessoa em função do seu gênero. Não se pode magoar uma pessoa que tem sensibilidade, não pode perceber que ela é menos amada em função do seu gênero. Isso dói, isso magoa. A escolha é, se eu fui magoado, ou eu compreendo, ou eu sigo magoado. Essa é a escolha. Então, foi uma coisa que de certa forma me surpreendeu, porque foi dentro do trabalho do Autocura que eu pude estar mais com as pessoas, ouvir mais as pessoas, conversar mais com as pessoas, e comecei a ver pessoas na faixa etária de 60 anos com uma história de mamãe não gostava de mim, mamãe. Então, mamãe a essa altura já estava desencarnada, né? E aquela criança, o corpo fez 60 anos, mas aquela criança ferida, não é? Que é um arquétipo, todos nós temos, porque todas as crianças que reencarnam nesse planeta são feridas. Umas mais, outras menos, mas são feridas. Por quê? Porque não existem famílias que consigam educar sem magoar, sem ferir. Não existe. Tem umas que conseguem fazer um belíssimo trabalho, tem outras que erram nisso ou aquilo, mas como a predominância dessas características, isso acaba repercutindo em alguma forma de mágoa, produzindo alguma ferida. Então, essa pessoa que não consegue pegar essa criança ferida, conversar com ela, pois é, neném, foi ruim, né? Eu sei que foi. Agora, toma um pirulitinho aqui e vamos embora, que a vida segue. A vida segue. A gente precisa sair desse papel, precisa sair desse lugar. Em algumas palestras eu já falei da minha avó. Minha avó foi casada aos 13 anos com um amigo do pai dela. Imagina isso, gente. Né? Depois dizem que o mundo não evoluiu, né? E não tinha métodos anticoncepcionais. Então, com 19 anos, ela estava com 5 filhas e ficou viúva. E aí teve que casar de novo. O que ela ia fazer da vida? Casar de novo. E as 5 princesas, uma foi ser criada pela avó, outra foi para cá, e as que ficaram tinham que ajudar ela a cuidar das outras crianças que ficaram chegando, carregar no colo, lavar a louça, né? Então, quando essas 5 se juntavam para falar mal de Dona Raquel, mamãe, né? Então, a mágoa que permanece se torna um hábito. O hábito de ficar magoado. Por quê? Porque a criatura não aprende a compreender. Então, ficou magoado com mamãe, não resolveu, vai ficar magoado com o filho, vai ficar magoado com um amigo, vai ficar magoado com o Gilberto, vai ficar magoado, vai ficar com esse hábito de ficar magoado. Porque não sabe parar, sentar, pensar, entender que situação é essa, e poder se desvincular emocionalmente daquilo que sofreu, fazer o aprendizado que é necessário fazer, e aí sim ter uma atitude saudável. O outro reverso da medalha, que também todos experimentamos, é a culpa. Por quê? Quando você faz uma escolha, tem uma atitude, tem um funcionamento que é contrário à lei divino-natural, que é a única para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta, né? Quando você tem uma atitude que é contrária a essa lei, você recebe um sinal. Então, se você botar um sapato apertado,
você vai receber um sinal, uma dor no pé. O pé vai doer. Pouquinho, muito, depende do quanto está apertado, né? Para quê? Para você tirar aquele sapato, né? Aliás, houve aí um movimento, né, na nossa sociedade de darem havaianas nos casamentos, né? Sensacional, né? Não? Os homens não sabem disso, mas aquele sapato alto é o cão, né? Você já ficou em pé no casamento, aquele negócio, já andou. Eu fui num casamento uma vez que ali no centro da cidade, num clube militar, eu acho, né? E aí o carro fica parado longe pra caramba e você sai andando por aquela calçada de pedra portuguesa, toda quebrada, né? Aí uma hora lá, você chega lá, tem uma sandália havaiana, uma benção, né? Porque começa doendo o pé, depois dói a batata da perna, depois dói a coluna, depois dói tudo, hein? E você fazendo cara... Não vai ter isso, né? Então, quando você faz uma escolha que não é harmônica com a lei, você experimenta um incômodo. É para você ficar sentindo aquele incômodo? Não, é só para você saber que você não fez uma boa escolha. Em percebendo que você não fez uma boa escolha, você tem que ter o trabalho de pensar o que faltou, de pensar na razão de você não ter feito uma boa escolha. Você vai encontrar o que você precisa aprender para que de uma próxima vez você possa escolher melhor. Então, a vida inteira atendendo mulheres que fizeram abortos. E uma culpa imensa em relação a isso. Por quê? Porque não é a melhor escolha, nunca. Mas por que uma mulher faz aborto? Às vezes, a situação exige uma imensa coragem moral para enfrentar, às vezes, a rejeição do grupo social, o medo do futuro, de não dar conta nem de si, o medo de perder uma posição que é vital para a sua sobrevivência. Ela entende que não tem outra coisa para escolher, às vezes só o medo. Então, não dá para compreender essa mulher no seu medo, na sua insegurança, na sua ainda quase que uma impossibilidade de dar uma resposta mais firme, mais presente, mais corajosa, né? Então, eu conversei com uma terapeuta e ela me ensinou a matemática do aborto. A mulher que faz o aborto, ela se sente 100% culpada pelo aborto. Acontece que ela não engravidou sozinha, né? Então, alguém leva 50%, né? Muitas vezes ela falou com algumas pessoas, falou com a família, falou com a mãe, falou com a amiga e ouviu coisas do tipo: acho melhor você abortar. Melhor você abortar, porque cada um desses leva lá um 2%, um 5%, né? Depois ela procurou um médico ou uma, entre aspas, curiosa, que fez lá o procedimento. Esse leva pelo menos uns 25, né? Então não sobra nada? Sobra, mas não é 100%. E é possível compreender. Então, se eu fiz um aborto porque eu não tive coragem moral para enfrentar aquela situação, o que eu preciso fazer com esse incômodo? Arrumar um câncer de útero? Não. Se eu arrumar um câncer de útero e não adquirir a coragem moral que eu não tinha, eu vou fazer aborto de novo, na outra encarnação. Por quê? Porque eu vou ter que fazer prova outra vez. Mas e o câncer que eu passei, que deu metástase, que eu sofri para burro? Não era para fazer nada disso. Era só para aprender. Então, assim, a gente, ao longo da vida, pode ter ferido algumas pessoas.
pode ter tido uma atitude egoísta diante de uma situação que lhe pareceu muito desejável, muito atraente, que causou sofrimento a outra pessoa. Mas por que a gente fez? Precisa entender, porque se não entender, não vai saber o que tem para aprender e vai continuar se sentindo culpado, e essa culpa vai sendo magnificada. Por quê? Porque não foi resolvido. Então, se você não ganhar uma sandália havaiana, quando você chegar em casa, seu pé está cheio de bolha. E mudou alguma coisa? Não. Então, às vezes a culpa é uma coisa tão doída, é uma coisa tão poderosa, que o espírito meio que esquece o motivo. Ele apenas busca o sofrimento. Busca o sofrimento. Se ele puder escolher entre uma situação que vai lhe trazer felicidade, bem-estar, e uma situação que vai lhe fazer sofrer, ele escolhe a que faz sofrer. Porque a culpa experimenta algum alívio quando você está sofrendo. A neurociência já descreve até um circuito aí, culpa-recompensa. Só que é um sofrimento inútil, que não resolve a questão, que não vai no âmago da questão, que não traz aquilo que precisa ser trabalhado para ser trabalhado, para, enfim, você poder entregar aquela desarmonia que você produziu na criação à espiritualidade superior, porque é ela que tem condição de organizar as situações para você se reequilibrar perante a lei. Não é você. Então, o aluno, por exemplo, que não vai bem na escola, numa escola boa, numa escola séria, vai haver um conselho de classe. O professor, o orientador pedagógico, o psicopedagogo, eles vão traçar qual é o melhor programa para aquele aluno se reequilibrar. Não é o aluno que vai chegar lá assim, como eu não estudei o ano inteiro, eu acho que eu mereço 50 chibatadas. Não. É preciso que a gente faça a nossa parte, que é aprender o que a gente não sabia, e a gente erra porque não sabe. Na verdade, o que existe está lá no Livro dos Espíritos, não é a fieira do mal, é a fieira da ignorância. Então, não, mas eu sabia que era errado, mas não sabia como lidar com isso. Não sabia como resistir a isso. Não sabia como fazer. Então, o que a gente tem que correr atrás é do que a gente errou, para ver por que a gente errou e poder mudar. Então, o sentimento que cura a mágoa é o perdão. Mas não é o perdão esquecer, porque a gente tem memória. Como é que a gente vai esquecer? Se você lembra, como é que vai esquecer? Né? E essa memória, hoje se sabe que ela é muito ligada à emoção. Então, se você, semana passada, na quarta-feira, aconteceu uma coisa muito impactante, muito boa ou muito ruim, é capaz que você lembre que roupa você estava usando na quarta-feira passada. Porque a memória ficou associada a uma emoção forte. Agora, se não aconteceu nada de extraordinário, você não vai lembrar que roupa você vestiu na quarta-feira passada. Porque o cérebro vai apagando, né? Ele é autolimpante. Aquilo que a gente não marca como importante, ele apaga. Então, aos poucos, conforme a gente vai entendendo, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos prejudicaram, as pessoas que, entre aspas, nos traíram, à medida em que a gente vai compreendendo, a gente vai descarregando a emoção com que essas lembranças estão marcadas. E se a gente conseguir esvaziar, legal, é até capaz de esquecer mesmo, né? E em relação aos nossos erros, o que cura a culpa é o auto-perdão. Interessante observar que
aquela pessoa que tem mais dificuldade de se perdoar é que tem mais dificuldade de perdoar o outro. É aquela pessoa que a gente chama de perfeccionista. Então, o perfeccionista, ele não se admite errar. Quando ele erra, ele fica transtornado, né? Então, uma pessoa que não tenha esse problema, ela pode, de repente, esquecer a chave de casa. Né? Aí, quando ela chegar do trabalho e quiser entrar e esqueci a chave de casa, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém que tem a chave, eu vou na casa da vizinha fazer hora, né? Eu vou dar uma volta no shopping, né? Mais tarde já tem alguém, enfim, ela vai resolver o problema. Agora, se ela for perfeccionista, ela vai ficar numa cena histérica. Como que eu pude esquecer a chave de casa? Que absurdo, tô ficando doido. Aí vai procurar um culpado. É essa família que me tira do sério, porque não pode ter sido ela que errou, alguém causou ela aquele, né? Então, essa pessoa que tem esse grau de cobrança consigo mesmo é o que tem esse grau de cobrança com o outro, porque ela não treina. Ela não treina empatia, ela não treina se colocar no lugar do outro, ela não tem inteligência emocional. Então, para a gente poder perdoar o outro, é preciso que a gente adquira a possibilidade de se perdoar também. Vocês já notaram como as pessoas dirigem mal? Todo mundo dirige mal, menos você. Né? O pessoal para sem mais nem menos, o pessoal não liga a seta, o pessoal dirige olhando para o celular, um absurdo. Você não faz nada disso. Né? A pessoa não sabe para onde é que vai, liga a seta para a esquerda e entra pela direita, que absurdo. Né? O sinal abre, você está louco para sair, a pessoa fica ali, quando vai sair, deixa o carro morrer. Como é que pode deixar o carro morrer? Né? Então, essa pessoa que tem esse grau de cobrança, ela não pode errar nunca. Pode errar nunca. Né? Aí um dia ela vai lá estacionar o carro, né? Se distrai e dá uma raspadinha na pilastra. Nossa, chuta, soco, faz um pandemônio. Então, assim, não vai dar para atravessar essa existência sem cometer erros que podem ser classificados de leves, médios, graves, não importa. Para todos eles o remédio é o perdão. Mas não é o perdão deixar para lá, não. É o perdão, deixa eu entender o que aconteceu. Deixa eu compreender o que acontece. Então, aquela pessoa que deixa o carro morrer quando o sinal abre, possivelmente é uma pessoa que tem pouco tempo de carteira. Né? Quando eu tinha pouco tempo de carteira, eu tinha horror de ser a primeira no sinal, porque sempre morria. Né? Porque você fica tenso, né? Fica prestando atenção, e o carro tem que ser dirigido pelo inconsciente. Né? Consciente é só para aprender, depois que ele aprende, quem tem que dirigir é o inconsciente. Se você ficar prestando atenção, você atrapalha. Né? Não dá para eu entender, deve ser uma pessoa nova de carteira, deve ser uma pessoa que está nervosa, né? Tem que passar a pessoa, tem que xingar a pessoa, tem que fazer aquela cena toda. Então, a culpa e a mágoa adoecem. Isso hoje tem vários trabalhos, vários estudos, várias observações mostrando que a pessoa que vive com esses sentimentos, ela busca o sofrimento. Então, se é uma jovem que ainda não casou, ela conhece lá um grupo de rapazes na escola, no trabalho, ela vai escolher o que bebe, o que bate na mulher. Aí bota uma Maria da Penha em cima dele, dá um trabalho danado para resolver aquilo, resolve, passa um tempo, ela casa de novo com um cara que bebe e bate na mulher. Ela gosta de apanhar? Não. Ela tem uma culpa lá no inconsciente que ela não sabe. O fato é que gente que pode fazer ela feliz não é atraente.
Ela precisa estar em sofrimento. Porque quando está em sofrimento, acalma alguma coisa dentro dela que ela não sabe muito bem o que é. Então, precisa descobrir o que é, para você poder receber o que a vida quer te oferecer de bom. A vida quer nos oferecer milhares de oportunidades de estar bem, de ser feliz, de se realizar, mas se você está capturado pela mágoa ou pela culpa, não pode, você não recebe, você não acolhe, você vai buscar o que faz sofrer, né? Outro sentimento, né, que a gente percebeu também com bastante frequência é o medo. Então, o medo, até certo ponto, é um recurso de sobrevivência. Então, a gente precisa estar atento, fazer um aprendizado, ou mesmo, às vezes, é uma coisa que já está na memória cerebral, né? Então, por exemplo, quando a gente, sei lá, está andando pela rua, vê uma coisa no chão que parece uma cobra, a gente já pulou para o outro lado da rua. Não parou para pensar, será que é uma cobra mesmo? Ou é um galho de árvore? Ah, é uma cobra. Deixa eu ver se é venenosa. Eu aprendi lá na aula que venenosa tem a cabeça triangular, né? Enquanto você está fazendo isso, se for mesmo uma cobra, já morreu, né? Então, a gente tem um mecanismo automático de medo que dispara e você reage sem pensar. A energia que deveria ser para pensar, ela é sequestrada e você age só em função do instinto. Agora, o que adoece as pessoas são as fantasias de medo, quer dizer, coisas que não estão acontecendo, mas que tem uma chance de acontecer. Claro que tem. Tem uma chance de cair um avião aqui agora? Tem. Remotíssima. Já não caiu em outros lugares? Ah, então eu não vou mais no Eurípides, não. Não mais não. Tem aquele aeroporto de Jacarepaguá? Não vou, né? Então, às vezes, a pessoa não toma um remédio porque ela lê a bula e na bula fala que pode dar isso, que pode dar aquilo. E aí eu digo assim, e se sair de casa tivesse bula? Você saía de casa? Não. Por quê? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E se ficar em casa tivesse bula? Pode escorregar no chuveiro, pode bater com a cabeça, né? Pode tomar um choque, morrer eletrocutado, pode ser asfixiado de gás, né? Então, o que a gente vai fazer? Cultivar a coragem. Por quê? A coragem não é ausência de medo. Se você ficar esperando que não sentir medo para fazer as coisas, você vai continuar paralisado, né? Então, é preciso fazer o que tem que ser feito, fazer o que pode ser feito, fazer o que é melhor ser feito, mesmo com medo. A gente pode sair à noite? Não, perigoso. Perigoso. Gilberto vai acabar com essa sessão 8 horas da noite, porque depois a gente sai aqui às 10. Muito perigoso, né? Melhor sair só de dia, né? Não, mas de dia também deu lá no jornal o que aconteceu, o negócio, né? Bom, então fazer o seguinte, não vou sozinho. Se alguém for comigo, eu vou, né? A minha filha fez uma prova para uma residência e ela passou nessa prova e ela tinha que fazer lá, assinar a papelada lá no fundão, bem cedo. Aí eu falei, eu vou com você. Para quê? Não, eu vou com você. O fundão é muito perigoso. E é mesmo. E ela falou assim para mim, ah tá, se você estiver comigo e eu for assaltada, você vai fazer o quê? Vai. Né? Então, a pessoa vai deixar de fazer uma residência porque tem que ir no fundão, e o fundão é perigoso? A pessoa vai deixar de sair à noite para ir na casa espírita, para ir a uma festa,
para ir num espetáculo, para ir num concerto, para ir numa palestra, porque é perigoso? A pessoa vai deixar de sair de carro, de ônibus, sozinha, porque é perigoso? Então, a pessoa, nesse caso, ela vai ficando prisioneira de fantasias de medo. Então, a gente precisa enfrentar. Não tem outra alternativa. Porque o medo paralisa, e às vezes o medo paralisa em lugares de sofrimento. Todo mundo que tem meia hora de psicologia já ouviu falar da zona de conforto. A zona de conforto, de confortável, só tem o fato de ser conhecida. Não tem mais nenhuma coisa confortável. Às vezes a zona de conforto é uma cama de prego. Mas a pessoa já conhece os pregos, já sabe qual que espeta muito, ela já sabe de ladinho, não espeta tanto. Eu vou sair dessa cama, sei lá o que eu vou encontrar. Não sabe mesmo. Então, nós temos que enfrentar o que nos assusta, enfrentar o nosso medo, porque quando a gente se encolhe, ele cresce. Quando a gente cresce diante dele, ele encolhe. Então, é um sentimento que tem paralisado as pessoas que não saem para viver as suas vidas. Não saem para fazer os seus estudos. Não saem para buscar um trabalho. Não saem para se relacionar com os outros. Não saem para ver a natureza. Não saem. Uma vez a gente fez um passeio ao Jardim Botânico, organizamos, e algumas pessoas não foram por causa da dengue. Imagina, aonde que você vai se proteger do mosquito da dengue? Aonde, criatura de Deus? Né? Então, o medo gruda a pessoa numa situação de sofrimento. E aquele sofrimento fica sempre igual? Não. Porque o interesse da lei é que você saia daquele lugar, porque a lei é de progresso. Então, o interesse da lei é que você saia daquele lugar, vá conhecer pessoas, vai aprender coisas novas, vai arrumar um trabalho, vai estudar o que você não sabe, vai buscar outros ambientes, vai crescer, vai ver o que a vida tem para te oferecer. A lei é de evolução, é de progresso. Então, se você fica grudado ali naquele lugar com medo, o sofrimento não vai ficar o mesmo, não. Vai piorar. Vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar, até você dizer assim, chega, cansei de sofrer, com quem que eu falo, né? Mas às vezes a pessoa só toma essa decisão depois que já arrumou uma depressão, que já arrumou um desequilíbrio dos neurotransmissores, e o negócio dá um trabalhão danado para reequilibrar, remédio, coisa e tal. Já arrumou um monte de companhia espiritual, medrosa igual a ela, pior do que ela. Não é por mal, é por sintonia, que é outra lei. É outra lei. Então, a gente não sente medo sozinho. Nosso nome é Legião, não é isso? Né? Aquele obsessor lá que Jesus já perguntou, mas é seu nome? E ele fala, meu nome é Legião. Né? Então, a Joana de Ângeles tem uma página em que ela nos chama atenção para que a gente fique atento ao nosso estado de espírito. Você está lá na sua casa, aparentemente não tem problema nenhum, você está vendo uma televisão, de repente surge aquela tristeza, não sei da onde, aquela angústia, não sei da onde. E muitas vezes você não tem consciência de que aquilo veio, que não é seu. E aí não toma providência para cortar aquela sintonia, pelo contrário. Eu acho que eu estou com pressentimento. Né? Nunca teve pressentimento nenhum, está começando naquele dia. Né? Então, a gente sabe que a mediunidade de prever o futuro é muito rara, raríssima. E quando esse futuro é mostrado para um médium equilibrado, ele controla muito bem a informação que ele vai passar. Então, se um médium ou você está vendo com clareza uma catástrofe no futuro, pega o evangelho, lê, faz o culto, porque é perturbação.
Você não vai começar a ter uma mediunidade dessa aos 50 anos de idade. A sua pineal, se estava ativado para essa possibilidade, já teria visto muitas coisas, né? Não sei se vocês viram aquele filme A Casa dos Espíritos, né? Então, é um caso raro, né? Esse tipo de mediunidade, e já está lá desde a criança. Então, não fica pensando quando o seu filho sai que aquela ideia de catástrofe que vem na sua cabeça é porque você está tendo pressentimento, não. É o seu medo, é a sua falta de confiança e as companhias que surgem para incrementar aquela situação. E não vem para fazer mal a você, vem porque elas também estão pensando assim e você ligou o canal. Então, aqui não tem, mas se tivesse um aparelho de TV, estaria desligado. Mas todas as estações, sei lá quantos canais tem a NET hoje, né? 1000. 1000, né? 1000 canais. Então, todos esses canais estão transmitindo nesse momento. Todos eles. Da TV aberta, da TV a cabo, do Japão, da RAI, tudo transmitindo. Mas, para eu assistir, eu tenho que ligar meu aparelho e sintonizar. Mas as mensagens estão passando por aqui, né? As mensagens que estão vindo para os nossos celulares. Quando a gente sair, a gente vai olhar, né? Chegou uma porção de coisa, a caixa está cheia, né? Em geral, de abobrinha, né? Vai dar um trabalho danado para pagar aquilo tudo. Ou então vai realmente absorver coisas. Quando me manda uma mensagem assim, cuidado, eu já apago, nem vejo o que é para ter cuidado, não quero nem saber, né? Isso é poluição espiritual, né? Novo golpe, pum, lixeira, não quero saber qual é o novo golpe. Os que eu conheço já basta, né? Mas as pessoas fazem assim, não é? Porque não pensa, não é? Impensadamente. Então, do que é que você tem medo? O medo costuma ser tanto que a pessoa diz assim, sei lá. Não, você sabe sim. Do que é que você tem medo? Em que aconteça uma coisa ruim. Por exemplo, não sei, uma coisa ruim. Não, sabe sim. Você tem que olhar para o medo, não importa quanto feio ele é. Bom, eu tenho medo disso, disso, disso e disso, né? Isso pode acontecer? Pode. Está sob o seu controle evitar? Se está, vai fazer o que pode evitar. Então, eu tenho medo de ter câncer de mama. Ok, vai fazer mamografia. Mas a minha vizinha fazia todo ano, descobriu que estava com câncer de mama. É bem provável que ela não venha a morrer do câncer de mama. Se descobriu no prazo de um ano, é uma coisa recente, né? Mas aí a pessoa, todo mundo que ela sabe que tem câncer de mama, ela vai palpar a mama. Cutuca a mama daqui, cutuca a mama dali, cutuca. Quanto mais cutuca, mais perturbada fica, né? Daqui a pouco não dorme, daqui a pouco vai no ginecologista, a mama está toda doída. Claro, né? Passou um mês apertando a mama, né? Tem que estar, né? Então, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa ruim com o meu filho. Eu também tenho, quem não tem? Você pode fazer alguma coisa para evitar? Se for adulto, vai fazer o quê? Vai trancar dentro de casa? Não dá, tem que mandar embora, né? Essa agora arrumou um curso lá na Itália, vai passar um mês lá na Itália. Boa filha, boa viagem. Deus te acompanhe. Né? Vai fazer o quê? Meu Deus, vai ficar um mês numa cidade estranha, num país estranho, do outro lado do Atlântico. Então, tanto faz, ela está do outro lado do Atlântico, como ali em Botafogo, a minha possibilidade de evitar que aconteça alguma coisa ruim com ela é a mesma, 0. Nenhuma, né? Uma coisa que me marcou muito é essa coisa de controlar pelo celular, né? Que horas são, Beto? O relógio fica atrás... Ele fica... tá ruim? Além de estar ruim, ele fica atrás da câmera. E a gente não vê. Beleza.
nessa época eu ficava pelo celular. Chegou? Tá saindo? Tá chegando? Tá saindo? Já saiu? Já chegou? Tá onde? Né? E aí, a coisa até triste, né? Que foi aquele desabamento, aqueles prédios no centro da cidade, ali perto do Teatro Municipal. O rapaz estava falando com a esposa pelo celular. Já estou acabando aqui o trabalho, e o prédio desabou. Então, a gente, pelo celular, não está controlando nada. Nada. Absolutamente nada. Então, quando a pessoa chegar, a gente vê que ela chegou. Chegou. Que bom. Né? Uma vez, essa menina, a gente saiu da casa da irmã, ela foi para a casa dela, a gente veio para a nossa casa. Ela mora pertinho da casa da irmã. A gente que mora aqui na Taquara mora longe para burro, né? A gente chegou em casa, eu liguei, ela não atendeu. Tudo bem, daqui a pouco eu ligo. Tornei a ligar, ela não atendeu. Liguei para o fixo, ela não atendeu. Eu pirei. Liguei para a irmã, piradona. Olha, sua irmã não está atendendo o celular. Vai lá ver se o carro dela está na garagem. Gente, eu pirei, uma vergonha. Pirei. O que aconteceu? Ela largou tudo lá e foi dormir. Estava cansada, apagou. Então, uma coisa que também eu escuto desde criança, notícia ruim chega rápido e larga o controle. Então, a coragem não é uma benesse. Nossa, que pessoa corajosa. Não. A pessoa que nos parece corajosa é a pessoa que faz o que tem que fazer, o que precisa fazer, o que quer fazer, apesar do medo. Você vai para uma situação nova, é medo. Será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou fracassar? Mas se a situação velha está ruim e você não for para uma situação nova, a que está ruim vai ficar cada vez pior. E aí a pessoa bota o nome da coisa ruim na prece para ver se ela melhora. Né? O Gilberto pergunta, e fulano? Meu karma. Seu karma nada. Não é nada seu karma. É um espírito a caminho da luz, como você, livre. Não tem nada disso. Né? Então, quando nós temos o compromisso, vamos dizer, entre aspas, kármico, de cuidar daquela pessoa, a situação é tal que não tem como sair. Não é que a pessoa não sai porque tem medo, não. Não tem como sair. Então, aquela mãezinha que recebe uma criança com síndrome, não tem como sair. Ela tem que cuidar daquela criança. Cansada, morta, esgotada, tem que cuidar daquela criança. Tem que renunciar aos seus sonhos. Isso é ou um contrato muito sério feito entre aqueles espíritos, ou é, sim, uma situação kármica. Agora, aquela mãe que não desgruda do filho, que quer controlar o filho de qualquer jeito, essa está numa situação de tormento voluntário. Por quê? Porque tem medo. Tem medo. E se eu largar o controle e ele fizer uma besteira, vai responder pela besteira que fez. E é essa pedagogia divina, né, que a gente aprenda com os nossos erros. Mas se eu puder evitar. Não pode. Não pode. Se você se interpuser entre o seu filho, ou quem seja lá que você esteja muito ligado, assuma as consequências dos seus erros, ele vai entender que ele não errou. Uma vez teve uma notícia, o rapaz entrou numa festa que não era convidado, foi lá, mexeu no aparelho de som, enfim, fez lá uma exibição, né, de egoísmo em último grau, e as pessoas, obviamente, o expulsaram. Ele pegou uma faca, né, e deu uma facada lá em alguém. Foi preso. E aí, a reportagem na delegacia, chega a mãe e diz assim: filhinho, calma, papai já está chegando com o advogado. Aí você entende porque que o pimpolho está daquele jeito, né? Então, assim, fácil isso que eu estou falando, fácil de falar.
difícil de fazer, muito difícil. Mas a Joana, em algum momento, ela fala que fazer o certo é difícil, fazer o errado também é difícil. Então vamos escolher um difícil que dá resultado, um difícil que favorece a saúde, um difícil que vai tirar você lentamente daquela situação de sofrimento, que tem hora que você olha lá para aquela coisa que ficou no passado e você diz assim, caramba, por que eu fazia desse jeito? Caramba, por que eu era assim? Né? Por que eu fiquei tanto tempo naquele sofrimento se eu podia ter mudado, transformado e ter seguido adiante? Mas foi o tempo que foi preciso, né? Então, só para relacionar, né, a culpa, a mágoa, o medo, a mesmice. Nós somos filhos de Deus, temos criatividade, vamos usá-la no dia a dia, inventar coisas novas, porque aí quando a gente tem um problema, a criatividade está azeitada. Mas se eu fico fazendo todo dia tudo sempre igual, só durmo do mesmo lado da cama, só uso a mesma pasta de dente, né? O meu cérebro entende que esse sinapse que ele fez agora está mais do que bom. Não precisa fazer mais nada, né? E aí o que tem, como está no Evangelho, o pouco que tem vai ser tirado, né? Porque é preciso exercitar os neurônios, a capacidade criativa, a esperança. A esperança nunca morre mesmo de vez, mas ela tem umas que estão no CTI, né? Estão em coma. A pessoa vem muito abalada, você, não, isso também passa. Passa nada. A passar nada, a passar como? A passar não, né? Esperança, renovar a esperança, porque mas isso não é provável que aconteça. É fácil ganhar na Mega Sena do fim do ano? É fácil? Difícil para burro, né? Mas alguém ganha. E um monte de gente vai para a fila. Um monte de gente acredita naquela ínfima possibilidade de ganhar. Então eu posso acreditar no que eu quiser, mas eu preciso cultivar a esperança. Não, eu posso melhorar sim, por que não? Eu posso sair dessa situação de sofrimento sim, por que não? Aliás, eu estou nessa situação para aprender a sair. Então, a criatividade, a alegria, a gente acha que ela tem que cair assim em cima da gente. Não, a gente tem que buscar, tem que cultivar, brincar, ver coisas que nos dão, se não dão 1 hora de riso, mas dá 1 minuto. Nesse 1 minuto, as endorfinas fazem um milagre no seu corpo. Então, eu tenho lá uns filmes, para mim, são remédio, né? Mr. Bean. Mr. Bean, para mim, é remédio. Tem gente que ele é um chato, sem graça. Para mim, é remédio. Eu já vi aquilo milhares de vezes, eu sei tudo que vai acontecer. Mas todas as vezes que eu vejo, eu rio muito. Se eu estou bem, eu rio muito. Se eu estou mal, eu rio um pouquinho. Mas sempre não dá para não rir. Não dá. Não dá para não rir. Tem uma que ele dorme na igreja, que aquele é o remédio mesmo para situações mais graves, né? Aquele eu rio bastante, né? O Divaldo fala na palestra dele de autocura de uma experiência que foi feita dosando as imunoglobulinas na saliva, né? Das pessoas que se expõem a ver um filme engraçado e essas mesmas pessoas expostas a um filme de terror ou de guerra, de violência, e mostrando que aquela violência que você está presenciando no filme está acontecendo no seu sistema imunológico, né? Então, a alegria é cultivo. Isso que Gilberto faz aqui é terapia. É terapia. Essas quadrinhas que ele decorou, de Cornélio Pires, isso é terapia, né? Você já sai daqui muito melhor por causa da quadrinha, né? A música, a beleza, a música é terapia. A música que acalma, que eleva o espírito. Então, a gente é convidado no processo de autocura a fazer uma caixa de emergência, de remédios, para tomar todo dia, para tomar em determinadas situações. Isso é ser proativo no sofrimento.
ao invés de ser reativo, reclamativo, chativo, né? Então você vai colecionando lá, leva o CD do coral, decora as poesias que você achou mais engraçado, pergunta ele onde é que está, decora, tenta decorar, cria para você recursos de saúde, né? Então, os sentimentos, eles são nossa escolha. Os sentimentos que a gente cultiva com frequência se tornam nossos hábitos de sentir e de pensar. Então, é escolha nossa ter saúde ou não, né? Obrigado, queridos, pelo carinho. Aqui não vou ser não, né? Nesta jornada, pelos caminhos da luz, Ele deu-lhe apóstolo.